Nosso amado apóstolo Paulo hoje toca num assunto bem delicado para nós católicos, que é a questão da ajuda financeira. Escreve a Coríntios essa segunda carta, e louva eles, bendiz eles pela generosidade e pela iniciativa que eles tiveram de fazer a coleta e proporcionar àquela comunidade, a ele em especial, essa obra generosa. Assim também procurai ser abundante nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade, que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Se tem um assunto delicado para nós católicos é quando se toca nessa parte financeira. E a Bíblia ela trata de dinheiro de 3 formas: esmola, oferta e dízimo. Então, cada uma aqui existe uma graça a ser derramada através dela, e existem demônios que são aniquilados através dessa ação. Das 3, a maior delas, com certeza que tem um peso bíblico mais forte, é a esmola. Você pega o livro de Tobias, por exemplo. Tobias chega a dizer que a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Tobias 4:11. No versículo 12, também do capítulo 4, ele fala: a esmola será para todos os que a praticam motivo de grande confiança diante do Altíssimo. O livro de Tobias é recheado de passagens sobre a esmola. Eclesiástico também fala muito disso. Eclesiástico 7:10, não descuide de orar nem de dar esmola. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como a pupila dos olhos. É tão espiritual a esmola, e essas 3, depois eu vou falar um pouco da oferta também e do dízimo, cada um tem a sua ação diante do olhar de Deus. E aí por que eu falo que a esmola ela é dos 3 o mais forte? Porque é a que mais custa. Então você dá o dízimo para a igreja, você sabe que o dízimo ali ele vai ser usado no templo, seja diretamente na igreja, seja numa ordem, numa comunidade de vida, que tem igreja, que tem vela, sacrário, flores, que investe ali na evangelização. Você está vendo ali, por mais que haja de repente aí uma coisa errada, um desvio, mas você sabe, você está vendo ali que os bancos estão limpos, que tudo ali tem um gasto, tem luz, tem água, tem papel higiênico, tem um monte de coisa no banheiro que envolve dinheiro. Agora, a esmola não, irmão. A esmola você dá para uma pessoa que você não conhece, que pode usar o teu dinheiro que foi conquistado com muito sacrifício, com bobeira, com coisa até que pode até fazer mal para ele. Por isso que o nosso olhar é um olhar de julgamento. Mas olha aqui que para encerrar esse assunto da esmola, Eclesiástico 29:15. Encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo o mal. A esmola rogará por ti. Quando fala a fim de te preservar de todo o mal maior é o mal da nossa perdição eterna. Então, olha que forte que é essa questão da esmola nas Sagradas Escrituras. Você pega a questão da oferta. Vamos lá, a questão da oferta. Quantas coisas nós temos em relação à oferta? Inúmeras passagens. Eu gosto de pegar Malaquias. Que Malaquias 1:10 fala assim, vá antes um de vós e feche as portas, não acendereis mais inutilmente o fogo no meu altar, não tenho nenhuma complacência convosco, diz o Senhor dos Exércitos, e nenhuma oferta de vossa mão me é agradável. Depois no 2:12 ele fala assim, que o Senhor extermine das tendas de Jacó todo o culpado, o que testemunha e o que responde, e o elimine dentre os que o apresentam uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Aqui nós vamos vendo Deus exortando, no 1, no 2, a oferta desse povo que ele não vai aceitar. Mas no capítulo 3 de Malaquias, ele faz uma pergunta, 3:8. Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais em que vos temos enganado? Aí ele vai responder, no pagamento de dízimo e nas ofertas. Versículo 9. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me.
Versículo 10. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Agora ele vai explicar espiritualmente o que acontece com a pessoa que não dá o dízimo e a oferta. Versículo 11. Para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Quem que é o gafanhoto? O gafanhoto é uma ação diabólica que o gafanhoto faz, né, na erva, vai comendo ali, né? Então, assim, um homem que ele não tem esse olhar, a ajuda material, né, tanto a oferta como o dízimo. Então, nós vimos primeiro a esmola. A esmola roga diante de Deus. Ela tem um poder de súplica diante de Deus. Agora, a esmola é para coisas eternas, celestes. O dízimo e a oferta é para coisa material, no hoje, na tua vida cotidiana. Então, eu não tenho esse costume de tirar o meu dízimo e dar ofertas. O que vai acontecendo? O meu dinheiro ele vai sendo ruído de outra forma. É o carro que não para de estragar. É com remedeira que tomo e não saro. Constantemente a gente ouve as pessoas falar assim: nossa, mas eu não vejo a cor do meu dinheiro. E a pergunta é: você tem feito oferta? Você tem dado dízimo? Por quê? Porque o dízimo ele dá essa cobertura espiritual. Essa cobertura, essa blindagem espiritual contra o gafanhoto. Se você pegar o livro de Joel, Joel também vai tratar disso. E vai descrever de uma forma ainda mais... Não fala só do gafanhoto. Ele vai falando de outras espécies ali que vão trabalhando e vão fazendo essa ação mesmo de devoração, de destruição do dinheiro. Quer ver? Joel capítulo 1. Versículo 4. O que a lagarta deixou, o gafanhoto devorou. O que deixou o gafanhoto, o roedor devorou. E o que ficou do roedor, o devastador comeu. Aí, ó, miséria, divórcio, desemprego, depressão. O negócio ele vai caindo, né? Você vê que vai entrando ali uma lagarta, o gafanhoto, o que vai aumentando? A ação espiritual de destruição. Aí no versículo 5 ele fala: despertai, ó ébrios, e chorai, bebedores de vinho lamentai-vos, porque o suco da vinha foi tirado da vossa boca. Minha terra foi invadida por um povo forte e inumerável. Seus dentes são dentes de leão e têm mandíbulas de leoa. Então é um ataque mesmo que vai acontecendo. No versículo 9 ele vai falar, ó, por que isso aconteceu? Já não há oferta, nem libação no templo do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão de luto. Os campos estão devastados, o solo enlutado. É isso, meu irmão. É isso que vai acontecendo. Por que eu falo que esse é um assunto delicado? Porque, como o Padre Léo dizia, né, que as cédulas de 100, de 50, de 200, elas não tinham se convertido ao catolicismo ainda. Para nós era só as moedinhas. Quando passa a cesta da oferta, o que você vê na cestinha de oferta? Muita moeda, né? Então, as ordens religiosas, as comunidades de vida, né, principalmente as de vida, que tem pessoas ali que moram, e as igrejas, todas elas ali, elas podem receber o tributo do dízimo. Por quê? Porque o dízimo ele tem 3 finalidades: a evangelização, o salário do sacerdote, ou a ajuda que tem ali, né, os religiosos, as pessoas que moram, que entregaram a sua vida ali para uma ordem ou para uma comunidade, e a ajuda dos pobres. Então, quando eu tenho um ato desse, meu irmão, e eu não vou deixando o templo do Senhor, e que bonito é você ir num lugar que está bem limpo, bem cuidado, com flor, com ornamentação, dando a Deus a dignidade que Ele merece, cuidando, investindo, melhorando. Você pega lugares aqui, na minha região, por exemplo, Santuário São Miguel Arcanjo, que cresceu de uma maneira extraordinária, mas você vai lá, né, cada vez está mais bonito, mais cuidado. Santuário aqui em Cornélio de Schanstatt, é um lugar lindo, né? Você vê ali a ornamentação de flor, tudo aquilo tem um custo, o banheiro, né? A limpeza, os funcionários que tem ali. Então,
E isso passa por uma ajuda material. Agora, quantas ordens, quantas obras religiosas, quantas casas de recuperação estão fechando porque não tem ajuda? Eu concluo com uma frase, né? Quando você é beneficiado por um carisma, quando um carisma te marca, te ajuda, esse carisma, ele é a providência de Deus para você. Mas você é a providência de Deus para esse carisma. Então não seja mesquinho. E não é com a pessoa, é com a obra, aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Faça essa experiência e você vai ver como que o gafanhoto ele vai perder força na tua vida. Eu estou falando parte material, mas isso envolve o espiritual, envolve todo um contexto. Quando o teu dinheiro ele é de Deus, o teu coração já é dele faz muito tempo.